Bom dia, nós estamos aqui mais uma vez. Nosso vídeo de hoje é um recorte da história do Brasil. É um período que vai de 1548, quando o sistema de governo geral é criado no Brasil para salvar as capitanias hereditárias, até 1698, quando os primeiros sinais de metais preciosos foram encontrados no Brasil. Então a gente vai falar sobre um recorte, um período da nossa história, que é extremamente importante para a gente compreender o período inicial de nossa colonização, seguindo conforme a gente sempre faz a sequência dos nossos slides. Vamos lá? Vamos entender o que representam as colônias portuguesas para essa metrópole. 65% das riquezas de Portugal vinham de suas colônias, vinham de além-mar. Os portugueses arrecadavam das capitanias hereditárias brasileiras 10% de impostos. E sobre o pau-brasil colhido nessas terras, 20% de impostos eram arrecadados. Então jamais os portugueses abandonariam o Brasil, mesmo diante do fracasso das capitanias hereditárias. E é nesse contexto que surge o governo geral. O governo geral tem como por objetivo salvar as capitanias hereditárias, efetivar a colonização portuguesa no Brasil, até porque outras nações europeias, como os franceses, como os holandeses, estão de olho nas terras da América, das quais eles foram excluídos pelo Tratado de Tordesilhas. Esse governo geral, que é criado em 1548 e dura até a chegada de Dom João VI no Brasil em 1808, consiste no envio de um governador geral, um representante do rei para governar o Brasil. E ele teria uma série de atribuições. A principal delas é a ideia de salvar as capitanias hereditárias, mas esse não é o único. Ele também teria a missão de desenvolver regionalmente o Brasil, promover uma integração regional, vencer os índios, ou por meio de alianças, ou travando guerras com os índios, buscar metais preciosos, combater o contrabando de pau-brasil e prevenir de possíveis invasões, porque, conforme a gente já falou, franceses e holandeses estão de olho no Brasil, tendo sido excluídos do Tratado de Tordesilhas. A ideia também é melhorar a tomada de decisões em relação aos vários temas que eram emergentes no Brasil. Por exemplo, imagina que a gente tivesse um conflito envolvendo capitães donatários, donos de capitanias hereditárias. Como é que as duas partes envolvidas vão judicializar e vão decidir sobre determinado tema, se eles são parte interessada? Então, criar o governo geral, trazer um representante do rei para cá, facilita na tomada de decisões, porque ele vai intermediar os conflitos. Imagina, os dois capitães estão ali brigando, aí eu vou mandar uma carta para Portugal, a carta para Portugal vai chegar lá depois de tantos meses, o rei vai tomar decisão depois de tantos meses, e essa carta volta para cá com a decisão. Até lá eles já se mataram aqui no Brasil. Então, ter um representante do rei aqui para tomada de decisões aqui era fundamental para intermediar os conflitos e resolver as disputas entre esses proprietários de capitanias hereditárias. Continuando, no Brasil foi permitido que houvesse uma coisa que já existia em Portugal desde 1375, que é a Lei de Seis Marias, mas que foi adaptada ao Brasil. Ela consiste em: você é um capitão donatário que tem terra, e a sua terra é enorme. Essa lei dava autorização a você para, entre aspas, terceirizar o cultivo da terra. Você, enquanto nobre, daria menores lotes de terra para pessoas ligadas a você, militares, navegadores com honrarias, delegando a eles a função da colonização em pequenos lotes. Isso favorece o cultivo na medida em que diminui a quantidade de capital necessário para o desenvolvimento da cultura naquele lugar, para o desenvolvimento da agricultura naquele lugar. E estreita os laços entre os grupos sociais dominantes. Foi também criada a chamada Câmara dos Homens Bons. Quem são os homens bons? São os homens qualificados, homens ricos, brancos, donos de terra, a elite agrária do Brasil no período. E o que eles fazem lá? Lá eles vão fazer política.
exercer o domínio sobre a cidade, sobre as vilas, organizar feiras, organizar as profissões, quem faz o quê, quem faz quando, organizar as obras públicas, se reunir para conter índios, caso seja necessário, se reunir para se defender dos índios, caso seja necessário, falar sobre o cotidiano dessas cidades, enfim, tratar dos temas necessários para a organização dessas vilas, dessas cidades. Criar as casas de câmara e dar alguma ocupação para os ricos, brancos, nobres, está também diretamente relacionada à ideia de que homem rico não trabalha, nobre não trabalha. Como você imagina um nobre, um senhor feudal na Idade Média trabalhando a terra? Essa ideia medieval de que os ricos não trabalham a terra, de que os nobres não trabalham a terra, também vem para o Brasil junto com os colonizadores. Então, o proprietário, o dono da capitania hereditária, o capitão donatário, não trabalha a terra. Os ricos que estiverem aqui no Brasil não trabalham a terra. E se eles não trabalham a terra e não têm nenhum tipo de ocupação, então a gente consegue perceber também o contexto de criação das casas de câmara, das casas dos homens bons. É lógico que também era necessário organizar a administração da colônia, né? Então uma coisa se junta com a outra no atendimento dos interesses dos portugueses para efetivar a colonização do Brasil. Aí está. Trabalhos manuais são depreciativos, assim como se pensava na Idade Média. Por isso, comerciantes, camponeses, povo do comum e o artesão são excluídos da política, porque os nobres vão para a política. O resto é para trabalho e braçal. Junto com o governo geral, também são criados 3 outros cargos administrativos para funcionarem no Brasil. O cargo de ouvidor-mor é aquele que tem a função jurídica, a função de justiça e função militar. O capitão-mor, que é uma espécie de comandante militar. E o provedor-mor, responsável pelas finanças. Pensa assim, ouvidor está ouvindo, então é o juiz que está ouvindo para tomar decisão. Capitão-mor, o nome é o capitão, é aquele que vai executar a ordem de quem mandou, que vai atrás para poder prender. E provedor-mor é aquele que provém, ou seja, que traz para casa o dinheiro, entre aspas, né, gente? É só para a gente poder facilitar um pouco na tentativa de identificar o que cada um deles está defendendo. E tudo isso baseado no clientelismo. O que isso significa? Significa que os homens bons vão se beneficiar mutuamente, um protegendo, defendendo os outros, ajudando uns aos outros. E aquele que não pertencia a esse grupo, óbvio, não vai ter nenhum tipo de vantagem ou benefício. Agora a gente vai ver um pouco sobre as ações de alguns governadores gerais. O primeiro deles é Tomé de Souza. Estando no poder entre 1549 e 1553, uma das principais ações de Tomé de Souza foi a fundação da capital, Salvador. Salvador foi a primeira capital do Brasil. É fundada em 1549. É também a ação de Tomé de Souza a criação do primeiro bispado do Brasil em 1551, o que mostra a relação da Igreja Católica estreita com Portugal. Desde a formação de Portugal, existe essa aliança entre esses dois grupos. É também dentro do governo de Tomé de Souza, reforçando mais uma vez essa ideia de aliança com a Igreja Católica, que a gente percebe a vinda dos primeiros jesuítas para o Brasil. Chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega, eles começam o processo de catequização indígena. Embora toda essa estrutura religiosa esteja surgindo no Brasil neste momento, a gente pode dizer que desde 1500, com a chegada dos portugueses ao Brasil, já começa um processo de catequização do índio. Quando a igreja vai fazer com que os índios abandonem as suas crenças, os índios acreditavam nos elementos da natureza como sendo deuses, como sendo divindades, e vão gradativamente tendo sua fé satanizada pela igreja, eram organizados em aldeamentos religiosos, que a gente vai chamar posteriormente de missões jesuítas, e, inclusive, em alguns momentos, os índios que não aceitassem serem submetidos à fé católica poderiam chegar a ser mortos, queimados vivos, enviados, enfim, para um fim muito trágico a partir do Tribunal da Inquisição. Nesse momento também ocorre uma ampliação na distribuição das Seis Marias.
A política de incentivo aos engenhos de açúcar começa a surtir certo efeito, sobretudo, né, na região nordeste do Brasil, porque lá é o berço do desenvolvimento econômico do Brasil deste período. Também ocorre a introdução das primeiras cabeças de gado, até para o auxílio do engenho, né, para fazer a moenda girar, eu preciso dessa tração animal. E também ocorre o início da tentativa da Igreja Católica em proibir a escravidão indígena, tendo em vista que ela quer catequizar os índios. E para isso, ela vai trazer a solução africana, dizendo que os negros africanos, sim, poderiam ser escravizados, tendo em vista que existiam debates na Igreja Católica para dizer se os negros tinham ou não tinham alma, se a África era de fato a antessala do inferno. E se os negros não tinham alma, eram como se fossem animais, poderiam ser escravizados. Então a igreja incentiva a escravidão do negro africano e começa gradativamente um movimento para impedir a escravidão do índio, porque ela quer catequizar o índio, transformar o índio em católico. Dentro do contexto do surgimento das novas religiões, ela precisa de novos fiéis. Após o governo de Tomé de Souza, é Duarte da Costa o governador-geral. Ele fica de 1553 até 1558. Uma de suas principais realizações é a fundação do Colégio de São Paulo. Esse colégio, que foi fundado por 13 padres jesuítas, inclusive o Manuel da Nóbrega, posteriormente dá origem à própria Vila de São Paulo. Duarte da Costa enfrenta dois grandes problemas enquanto esteve no governo. Ele vai ser o governante em exercício durante as invasões francesas à Baía de Guanabara e também enfrentou o desafio da Confederação dos Tamoios. Primeiro a gente vai falar sobre a França Antártica. Os franceses liderados por Nicolau Durand de Villegagnon, que viveu entre 1510 e 1571, vão invadir terras que não eram habitadas pelos portugueses na Baía de Guanabara. A ideia era fundar uma região, uma espécie de paraíso religioso, sem perseguição e sem conflitos entre as diferentes religiões que surgiram a partir da Reforma Protestante e a Igreja Católica. Como principal atividade econômica, eles tinham o comércio de pau-brasil. Existia uma relação amistosa com os índios tamoios, porque os franceses não escravizavam os índios. É assim que nasce a Confederação dos Tamoios, a união dos índios tamoios contra os portugueses. Goitacazes, camacuãs, carajás, aimorés vão se aliar contra os portugueses que os escravizavam, defendendo os franceses na Baía de Guanabara. Duarte da Costa era visto como sendo incapaz de resolver este problema e por isso ele foi destituído. Para o seu lugar, Mendes Sá seria o novo governador-geral, que governa de 1558 a 1572, até que os portugueses vão se juntar com os índios inimigos dos tamoios para tentar reaver o território e expulsar os franceses. Então você tem a mistura de índios do lado dos portugueses atacando os tamoios e atacando os franceses, e por sua vez os índios tamoios junto com os franceses atacando os portugueses e os demais índios, principalmente os índios de Niterói, que eram bem rivais dos índios tamoios neste período. Os tamoios são os do Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara. São esses índios de Niterói, liderados por Araribóia, do lado dos portugueses, que vão conseguir derrotar os franceses, expulsar os franceses e causar pesadas baixas entre os tamoios. Então, os índios de Niterói, junto com Araribóia, organizados a partir também do governo geral de Mendes Sá, expulsam os franceses da Baía de Guanabara, do Rio de Janeiro. Uma das coisas que contribui para a fragilização francesa e derrota francesa é o fato de que eles não conseguiram estabelecer uma unidade na sua colônia. Por quê? Devido às disputas religiosas que continuaram a existir.
mesmo diante da ideia de que de que aquele local seria um local livre de perseguições e de disputas religiosas. Os conflitos continuaram existindo ali, o que fragilizou o grupo. Uma vez expulsos da Baía de Guanabara, os franceses vão se dirigir para a região do Maranhão, onde vão tentar fundar uma nova colônia. Mas, cheios de disputas internas e com uma carência muito grande de recursos para sua subsistência, eles acabaram novamente sendo derrotados. A derrota francesa resulta na tomada do Forte de São Luís por parte dos portugueses, construído pelos franceses. Depois dessa rápida passagem pelo Maranhão, os franceses se dirigem para a região onde hoje é a Guiana Francesa. Outra providência do governo geral, em 1572, foi dividir o Brasil em duas áreas administrativas. Existiria a partir daquele momento, então, o chamado Governo do Norte, cuja capital era em Salvador, e o Governo do Sul, localizado a capital na cidade do Rio de Janeiro. Desta forma, imaginava-se que dividir seria mais fácil para fiscalizar e para governar. Assim, as duas regiões vão seguir com administrações diferentes. Vai haver um governador-geral para as regiões norte e um governador-geral para as regiões do sul. E a partir do governo geral, a gente vai perceber uma maior presença, uma maior efetivação da colonização portuguesa em nosso território. E isso se deve essencialmente a alguns fatores que eu vou estar citando dois deles aqui. Em primeiro lugar, a gente tem que levar em consideração algo que a gente já falou, mas que eu estou reforçando aqui, que é a ideia dos aldeamentos religiosos, que a gente chama de missões jesuítas. Quero aproveitar para lembrar que nem todo índio é pacífico. Não vamos imaginar que o índio vive no fantástico mundo de Bob só no paz e amor. A gente tem índios e a relação entre os franceses e os portugueses na Baía de Guanabara evidenciam isso, que são rivais entre si. Não existe um poder administrativo centralizado dos índios do Brasil. Então, por mais que eles se relacionem e que se relacionem com outros índios da América Espanhola, eles são povos autônomos e muitos deles são rivais. Além de serem rivais, a gente também tem que entender que o índio também, dentro do seu impacto ambiental, também destrói a natureza. Porque o índio ele se utiliza dos recursos naturais. Só que o impacto no meio ambiente é muito menor do que nos dias de hoje. Então, as missões jesuítas eram aldeamentos religiosos que tinham como por objetivo a catequização, a busca de novos fiéis, tendo em vista as reformas protestantes. Elas eram organizadas a partir da Companhia de Jesus, criada na Contra-Reforma da Igreja Católica. E aí a gente percebe ao longo do Rio Amazonas a presença dessas várias missões jesuítas. A gente já falou anteriormente sobre a chegada dos primeiros padres jesuítas no Brasil e também sobre os impactos, as disputas no cunho religioso que vai estar ocorrendo entre esses dois grupos. A gente já falou que os pajés e a cultura indígena vai ser satanizada pela Igreja Católica, e essas missões acabavam também servindo, de certa forma, para proteger os índios da escravidão. Por isso que muitos índios faziam parte das missões. Uma vez estando ali, eles estariam sob a proteção da Igreja Católica e não seriam escravizados, embora tivessem que trabalhar para sustentar os padres e sua cultura gradativamente tenha sido esquecida e deixada de lado. Esses padres procuravam, de certa forma, fazer uma adaptação da religião católica com as tradições nativas para poder fazer algum sentido para o índio as coisas que eles explicavam. Inclusive, aprendiam a língua tupi para poder se comunicar melhor com os índios. Nessa gravura, eu mostro para vocês como era mais ou menos uma missão jesuíta, inclusive com as ruínas de uma delas aí na menor foto, na parte inferior do vídeo. O segundo fator que contribui para a maior efetivação da colonização portuguesa no Brasil, maior presença dos portugueses no Brasil, são as entradas e bandeiras. Os bandeirantes partiam da região de São Vicente com o objetivo de explorar o interior do território. Partem por terra, são expedições particulares. O objetivo é caçar índios fugidos e buscar novos índios para serem escravizados. Porque, embora a Igreja Católica se colocasse contra a escravidão do índio, essa escravidão continuou existindo ao longo da história colonial brasileira. A escravidão existe até os dias de hoje, de forma clandestina. Imagina naquela época. Muitas dessas expedições contavam com o apoio de mamelucos, que é a mistura do branco com o índio. Vão ocorrer também outros tipos diferentes de bandeiras
mas como dizem respeito a outro período histórico, eu vou deixar para tratá-los no seu devido momento. Esses mamelucos já conheciam o território brasileiro, e como eles já conheciam, por isso eles eram recrutados para esse serviço. As entradas, elas estão mais relacionadas à ação da coroa portuguesa, são bancadas pela coroa, tinham como por objetivo um mapeamento, uma exploração do território brasileiro e ocorrem sobretudo na região norte do país. Então, enquanto as bandeiras ocorrem na região de São Paulo, região de São Vicente, as entradas estão mais relacionadas ao norte do Brasil e muitas delas partiam a partir das fozes dos rios. Nesse momento, tanto as entradas quanto as bandeiras desbravavam as matas, vão sofrer uma ampliação, vão ser mais expansivas em direção ao interior do território brasileiro. Por quê? Porque em 1578, Dom Sebastião, rei de Portugal, foi se envolver em batalhas pela disputa em regiões do Marrocos, no norte da África, e desapareceu. Observação, a história não relata que ele morreu, diz que ele desapareceu. Então isso causa um certo furor em Portugal. Meu Deus, o que aconteceu com o rei? Será que algum dia ele vai voltar? Enfim. E como o rei desapareceu, o seu tio-avô, Dom Henrique, vai passar a governar Portugal temporariamente. Mas logo Filipe II, rei da Espanha, domina Portugal. Então vai haver uma união entre as duas coroas. O rei Filipe II da Espanha domina, anexa ao território português as terras espanholas. Isso acontece em 1580, dura até 1640. Mas isso vai trazer uma consequência séria para a América inteira. Por quê? Porque se os dois reinos estão juntos na Europa, tem sentido manter o Tratado de Tordesilhas dividindo territórios entre Brasil e Espanha na América? Se tudo está sob o domínio do mesmo rei? Não. Se o Brasil e a América Espanhola estão sob o domínio de um único rei, qual é o sentido do tratado para dividir a terra entre as terras que pertencem ao mesmo rei? Então o Tratado de Tordesilhas deixou de existir. Então não tem mais limites para a expansão territorial brasileira. O Brasil se expande em direção ao interior do território com as entradas e bandeiras. E a Espanha, ela não faz o movimento inverso, né, de vir e tentar anexar as regiões que pertencem ao Brasil. Por quê? Porque a Espanha está lá satisfeita explorando suas minas de metais preciosos. Então o movimento é do litoral brasileiro e dos portugueses do Brasil em direção ao interior do território, e não o inverso. Mas você me pergunta assim, por que os portugueses aceitaram perder a sua independência política e serem anexados pelos espanhóis, passarem a pertencer ao território espanhol? É claro que esse interesse tinha que ser o quê? Econômico, olha aí. Como a escravidão era um comércio extremamente lucrativo para os portugueses, a escravidão dos negros, os portugueses imaginavam que eles poderiam vender escravos para a América Espanhola. Então seria uma forma de ampliar os seus negócios com essa aberração que era a escravidão. Mas eu já vou dar um spoiler de que a América Espanhola não vai aderir à escravidão negra africana. Por quê? Porque a sua forma de recrutar os índios para trabalhos temporários, que é a mita e a encomenda, vão continuar sendo aplicados lá. Os espanhóis não vão ver necessidade de empregar capital, de empregar o seu dinheiro para adquirir escravos africanos. Vão continuar utilizando a mão de obra temporária indígena em suas regiões. Os portugueses também acreditavam que eles poderiam, quem sabe, botar a mão nas minas de metais preciosos da América Espanhola. E é óbvio que a América Espanhola também depois não vai deixar isso acontecer. Aí o que a gente tem é a ideia de Portugal de ampliar o seu comércio, e isso se efetiva, né? Mas eu acho que, sem sombra de dúvida, a grande consequência é mais para nosso país, para o Brasil, que a partir das entradas e das bandeiras e também das missões jesuítas passou a se expandir muito mais em direção ao interior do território brasileiro, dando origem mais ou menos ao formato geográfico que a gente tem hoje. Então perceba a importância da União Ibérica para a formação geográfica brasileira. E uma consequência negativa disso tudo é o seguinte: os inimigos da Espanha vão acabar se tornando também
inimigos de Portugal e, consequentemente, do Brasil, a saber, os holandeses. Em primeiro lugar, esmiuçando o item 1 das consequências da União Ibérica para o Brasil, que a gente viu no slide anterior, eu quero que vocês percebam a expansão territorial brasileira. A primeira imagem mostra o Brasil no século XVI. Percebam como a colonização, apesar de ter cana-de-açúcar e também de ter pecuária, tabaco também já começava a ser produzido no Brasil neste período, essa colonização ocorre muito mais no litoral brasileiro. E a partir da União Ibérica, olha ali no século XVII, como a região do norte, né, no Maranhão, observa uma maior expansão em direção ao interior do território. Você percebe que também passa a pecuária a se alastrar por novas regiões no Brasil. Continua a extração do pau-brasil, mas começa também neste período uma maior busca por metais preciosos. Inclusive os bandeirantes, dando aí mais um spoiler, serão os responsáveis por encontrar ouro na região das chamadas Minas Gerais, em 1698. Inclusive é a data que marca o final dessa live, porque a Sociedade Mineradora vai ficar para a próxima aula. Percebam que na região do Maranhão, essa expansão se dá a partir da busca das chamadas drogas do sertão. Castanhas, ervas com propriedades curativas, se aproveitando do conhecimento indígena sobre determinada vegetação para ter essa prática curativa a partir das ervas. A busca de fibras, tinturas, baunilha, urucum, que serve como corante, o cacau, guaraná e outros condimentos, alimentos exóticos, além de animais que serviam tanto para decoração quanto para culinária do povo europeu. Mas como eu falei com vocês, o desaparecimento de Dom Sebastião na foto e quando Filipe II, na foto, assume o trono de Portugal, os inimigos da Espanha também se tornarão inimigos de Portugal e, consequentemente, inimigos do Brasil. É nesse contexto que a Holanda invade as nossas terras no Nordeste. Por quais motivos os holandeses decidiram invadir o Brasil? A primeira coisa que eu preciso falar com vocês é que, desde que descobriu o Brasil, os portugueses estavam ficando para trás no desenvolvimento econômico. Outros países iam investindo em manufaturas e se desenvolvendo, enquanto Portugal ia ficando para trás. Os navios portugueses também foram ficando para trás e outros navios mais potentes iam sendo desenvolvidos por outras nações. Por isso é que os holandeses vinham até o Brasil com autorização dos portugueses e eram esses holandeses que transportavam a cana-de-açúcar do Brasil para a Europa. Então a Holanda vem para cá com seus navios, pega a cana-de-açúcar do Brasil com a ciência e a permissão dos portugueses e levam isso para a Europa, ou seja, eles fazem o frete da cana-de-açúcar do Brasil para a Europa, para os portugueses. E quando a Espanha passa a dominar Portugal, ela proíbe os holandeses de virem para cá continuar comercializando dessa forma. A Espanha proíbe a Holanda de continuar comercializando o açúcar brasileiro. E é óbvio que isso vai gerar um enorme descontentamento entre os holandeses que decidiram invadir o Nordeste brasileiro, produtor de cana-de-açúcar. Mas aí você me pergunta, por que a Espanha e a Holanda eram inimigas? Vou falar devagar, não tem nada de difícil, é só prestar atenção. A Holanda, em 1579, tinha acabado de se tornar independente da Espanha. A Holanda era uma das 7 províncias espanholas dos chamados Países Baixos. Inclusive, os holandeses se tornaram independentes com o apoio dos ingleses, porque a Inglaterra e a Espanha, naquele período, disputavam a hegemonia, a liderança do mundo. Então, a Inglaterra viu na independência da Holanda uma forma de fragilizar os espanhóis. A Holanda é óbvio que era rival, então, da Espanha. Ela tinha acabado de se tornar independente. E aí, quando eles foram proibidos de comercializar o açúcar brasileiro para a Europa, porque os espanhóis os proibiram, então eles vão decidir invadir o Brasil. E aí, essas invasões ocorrem primeiro na Bahia, que vai de 1624 a 1625,
mas naquele contexto eles foram muito violentos na invasão, destruíram engenhos e não conquistaram o apoio da população local da Bahia. Então eles foram expulsos, porque os portugueses se juntaram com os brasileiros para expulsá-los, e aí eles vão para a região de Pernambuco, e lá eles vão efetivar a colonização e a fixação holandesa no território brasileiro, com um governante chamado Maurício de Nassau. E vai ficar evidenciado para você que tanto nas invasões francesas ao Brasil, quanto nas invasões holandesas ao Brasil, seria essencial para eles que eles contassem com o apoio dos povos locais para se perpetuar no território. Quando os grupos locais se juntavam aos invasores, era muito mais difícil deles serem expulsos. Dentro dessa lógica, Maurício de Nassau, quando começa a governar as regiões recém-conquistadas pelos holandeses no Nordeste brasileiro, garante liberdade religiosa, exceto para os jesuítas, que representavam uma força católica e uma presença dos portugueses muito grande na região. Inclusive dando liberdade para a criação da primeira sinagoga das Américas. A sinagoga é uma igreja judaica, e os judeus eram extremamente perseguidos pelos católicos e pelo Tribunal da Inquisição. A ideia era formar uma cidade perfeita, a Mauristá ou Maurissópolis, uma cidade maravilhosa. E aí ele vai começar a criar uma série de obras urbanísticas, paisagismo, calçamento de ruas, pavimentação, flores nas praças. Vão ser concedidos empréstimos para produtores interessados em reerguer engenhos, alguns inclusive ainda destruídos no momento da invasão. É claro que com a garantia da hipoteca da propriedade, tipo assim, eu estou te emprestando esse dinheiro, você vai pagando juros pequenos, e se você deixar de me pagar, aí eu confisco sua propriedade. É garantida a ideia da plantação da mandioca para melhorar a alimentação de todos. Artistas, pintores, cartógrafos, astrônomos, todo mundo vindo para cá. É nesse momento também que surge o primeiro observatório astronômico da colônia. Como eu falei, jardins botânicos, zoológicos. A ideia é conciliar os diversos interesses dos mais variados grupos que existem na região e promover um desenvolvimento da área. Há uma política de preços baixos do açúcar para tentar, a partir da diminuição do preço, ganhar mercado e vender mais, o lucro sendo maior na quantidade de mercadoria vendida. Então, eu diria que Nassau foi encantado com a terra e encantou os da terra e gerou uma memória da sua figura. Ele era um homem jovem, vestido como se fosse, na realidade, um homem da corte. Ele teve esse interesse de criar aqui uma corte, mini corte, e faz então um palácio em 2 torres, constrói uma igreja para os calvinistas franceses, estabelece toda uma organização urbana para crescimento, além da povoação do bairro do Recife, para Santo Antônio e São José, e para que isso se efetivasse, ele termina por construir 2 pontes, a atual Maurício de Nassau, que hoje é em concreto, era em madeira, e a outra ponte, que é a da Boa Vista, que naquela altura, com ele, começava no convento do Carmo e ia direto para a cabeceira da Rua da Imperatriz. Nassau deixou um legado extraordinário, e foi isso que nos fez, de certo modo, sempre cultuar a figura dele, que é o legado de documentação sobre a terra. Através das pinturas de Poste, nós vemos como era a paisagem do interior, conhecemos o Vale de Goiânia, conhecemos as ruas, víamos como se vestiam as pessoas da terra, as pessoas holandesas. Através da pintura de Eckhout, se vê os tipos, o índio, o mameluco, o negro. A primeira observação astronômica nas Américas é feita aqui no Recife, por Marcgraf. Através dos mapas de Goliath e de Marcgraf, a gente tem uma ideia da dimensão do território. E com isso ele organiza poderia chamar uma missão, nós diríamos uma missão Nassau. A história é construída com memórias.
E quando a gente lembra Nassau, nós não estamos lembrando o que seria a Companhia das Índias Ocidentais se apenas viesse explorar a terra. Nassau, ele é um homem que não pensa só nisso, mas ele pensa em termos de outro mundo, o mundo dele, o mundo construído para exaltá-lo, que é o mundo que ele constrói em cerca de quase 8 anos de governo. O mito Nassau deve ser lembrado, e o mito Nassau não deve ser confundido com a presença de uma empresa mercantil exploratória e conquistadora. Ao final do seu governo, Nassau se vê envolvido com uma conspiração contra a sua administração e a construção da ponte que ligaria Recife à cidade Maurícia. Uma complexa obra que já estava sendo executada há cerca de 2 anos. A Companhia das Índias já não acreditava mais na finalização da ponte e as críticas do povo também não se fizeram esperar, tornando-se voz comum nas ruas que seria mais fácil um boi voar do que a ponte ser terminada. Meu amigo, vamos pegar a barcaça para a ilha? Sim, vamos! Tem outro jeito de atravessar o rio? Ainda não. Como seria bom se o nosso governador terminasse logo essa ponte? Vai ser uma maravilha quando ela estiver pronta. Mas eu acho mais fácil um boi voar do que Nassau terminar essa ponte. Mas você é muito falador. Eu só não. É o povo que está falando. Ponte do Recife, atual Ponte Maurício de Nassau, cuja obra foi iniciada em 1642, é sem dúvida a obra mais difícil do seu governo. Sua complexidade e demora da conclusão acabaram virando motivo de muitos comentários por parte da população. Logo, esses comentários dos populares chegaram aos ouvidos de Nassau, mas o que as pessoas não imaginavam é como seria a sua reação. Margarida, você já escutou esses comentários de populares que estão dizendo que é mais fácil um boi voar do que Nassau terminar de construir a ponte? Nassau, não se preocupe com esses comentários. Muitos sabem do seu esforço em trazer melhorias para a cidade Maurícia. E não será meia dúzia de fofoqueiros que irá manchar a sua reputação de bom administrador. Margarida, não que eu queira me gabar, mas uma das minhas qualidades sempre foi a de uma excelente estrategista. Não é à toa que cheguei onde cheguei. No dia da inauguração, a cidade Maurícia ficou repleta de gente. Nativos, nobres, moradores dos arredores do Recife e dos engenhos. Conforme prometi, meu bom povo, hoje inauguro uma obra importante para a nossa terra. A ponte ligando Recife à cidade Maurícia. Vocês já não precisarão utilizar barcaças para irem de um lado para o outro. A qualquer momento cruzarão o rio através dessa ponte. E tive que concluir com dinheiro do meu bolso. E tenho certeza de que ela trará o progresso para esta terra e toda a sua gente. E como não sou de quebrar promessas, obrigado. Vou cumprir mais uma. Neste instante, todos vão ver um boi voar. Olhem! Vejam! O boi voador!
foi, aprenda a voar. Deixa a Maurício, deixa girar. Olha, foi, aprenda a voar. Então Maurício de Nassau foi um governante com uma gigantesca preocupação no desenvolvimento das áreas, no desenvolvimento da região, ao contrário do que faziam os portugueses, que só queriam o quê? Sugar o lucro da produção de cana-de-açúcar daquela região. Por conta disso, cada vez mais as regiões do entorno de Recife vão dando apoio à presença holandesa e a dominação holandesa no Nordeste vai se ampliando. Outras áreas passam a fazer parte da dominação holandesa ao Brasil. E aí, por conta disso, as populações vão dar o apoio às invasões holandesas, inclusive lutando para defender os holandeses quando os portugueses quiserem retomar o território. Ó a confusão. A gente tem um Brasil que acabou de se livrar dos traumas da invasão francesa. Estamos invadidos pelos holandeses. Originalmente pertencíamos a Portugal, mas dentro do contexto agora estamos pertencendo à Espanha pela União Ibérica. Então, sem contar as populações africanas que estão vindo para cá para ser escravizadas e os índios que aqui viviam. Esse cenário todo começa a mudar. Por quê? Porque a União Ibérica ruiu. Conforme eu falei com vocês, nenhum dos interesses dos portugueses com a União Ibérica foram atendidos. Não tiveram acesso às rotas de metais preciosos, não conseguiram vender escravos africanos para a América Espanhola. A única coisa que teve certo benefício foi a ampliação das possibilidades de comércio. E ainda tiveram um prejuízo muito grande, porque como os inimigos da Espanha agora são inimigos de Portugal, os holandeses acabaram invadindo o Nordeste açucareiro, que era o principal centro econômico da colonização portuguesa no Brasil. A galinha dos ovos de ouro de Portugal acabou que ficou pertencente, dominada pelos holandeses. Portugal está mergulhado numa crise econômica gigantesca. Então, a elite acaba tomando consciência desses problemas e começa a luta para restaurar a dinastia portuguesa. É a restauração portuguesa. Portugal consegue sua independência da Espanha em 1640. Mais uma vez, a Inglaterra quer fragilizar os espanhóis, então ela ajuda os portugueses na reconquista da sua independência. Daqui a pouco ela vai cobrar os portugueses por isso. Surge a dinastia Bragança em Portugal. Dom João IV é nomeado rei em Portugal, resgata a autonomia política de Portugal e eles vão tentar reconquistar o seu poderio econômico no Brasil. Os engenhos já não rendiam mais como antes. Vale lembrar que o engenho é subdividido, ok? Existe a moenda, que é onde a cana-de-açúcar é triturada, transformada em melaço, depois isso é seco e enviado para a Europa. A gente já falou sobre isso quando a gente estava falando na live das grandes navegações. Também existia a senzala, que era o local onde os escravos ficavam alojados, e a casa grande, que é a casa que pertence ao dono do engenho. É claro que também vai existir sempre uma capela local, tendo em vista a grande religiosidade do povo da época. Mas por que esses engenhos não rendem o que rendiam no passado? Vai haver uma superprodução de açúcar e o preço dessa mercadoria em âmbito internacional vai cair muito. Com esses prejuízos, os donos dos engenhos não vão mais ter como pagar os empréstimos que haviam contraído dos holandeses. E isso vai fazer com que os holandeses comecem a exigir o pagamento dessas dívidas. Maurício de Nassau, inclusive, se recusou a fazer essa cobrança e a confiscar as propriedades dos brasileiros. E por isso ele foi destituído do cargo. Então, o novo governante começou a exigir o pagamento das hipotecas. E os brasileiros que não tinham condição de pagar os empréstimos para se livrar dos holandeses acabaram se juntando com os portugueses na insurreição pernambucana em 1645 para expulsar os holandeses do Brasil. Então os portugueses agora vão contar com o apoio dos brasileiros que querem expulsar os holandeses para não pagar as dívidas que haviam contraído.
Então, João Fernandes Vieira foi o líder da insurreição pernambucana, junto com André Vidal de Negreiros, mas também contaram com o apoio dos índios potiguares e de negros libertos, liderados por Henrique Dias. Todos esses se juntaram, junto com os interesses portugueses, contra os holandeses na Batalha de Guararapes, que foi a mais famosa, conseguem efetivar a expulsão dos holandeses do Recife. Essa charge ela é emblemática. Quando os holandeses foram expulsos, quando eles estavam saindo daqui do Brasil, eles meio que fizeram uma jura de que os brasileiros iriam se arrepender de ter-los expulsado. Aí essa brincadeira dá conta de trazer para a gente uma importante informação de que quando os holandeses foram embora, eles vão passar a produzir o açúcar a partir da beterraba branca, que é um açúcar mais barato e de melhor qualidade do que o açúcar brasileiro. Então eles vão ganhar o mercado internacional de açúcar. A produção de cana-de-açúcar do Brasil entrou em decadência e nunca mais se recuperou. Foi a vingança dos holandeses contra a expulsão que sofreram do Brasil. Eu listei para vocês algumas das transformações que ocorreram no Brasil a partir da estadia dos holandeses aqui no Brasil. Uma delas a gente acabou de falar, que é a questão da concorrência com a beterraba branca produzida nas Antilhas pelos holandeses. Até porque, em suas colônias, a Holanda dominava toda a cadeia produtiva, desde a produção até a comercialização do produto, o que torna o valor final mais barato. Mas a gente também tem uma expansão territorial do Brasil para o oeste, culminando inclusive com a descoberta de metais preciosos daqui a pouco, e a gente não volta mais daquelas terras. O Brasil, ele consegue, Brasil que eu falo enquanto colônia dos portugueses, a gente consegue, por meio de acordos e por meio de guerras, estabelecer a nossa presença naquelas regiões, dando mais ou menos origem ao formato do nosso território nos dias de hoje. A Espanha, inclusive, cobrou indenizações em alguns casos. Novos gêneros alimentícios vão surgir aí, produzidos pelo Brasil. Pagamos indenizações aos holandeses pelas melhorias que fizeram no Nordeste. E vai existir uma crescente aliança entre os portugueses e os ingleses, até para que a Inglaterra pudesse fazer frente aos espanhóis. Também existem uma série de consequências envolvendo a Inglaterra e a Espanha, mas isso faz parte de uma outra história. A União Ibérica acabou em 1640 e é em 1750 que portugueses e espanhóis vão assinar um acordo, o Tratado de Madrid, delimitando as terras que pertenceriam à Espanha e que pertenceriam a Portugal depois da união desses dois reinos. Nas imagens de baixo a gente percebe como amplia-se o povoamento do Brasil a partir do século XVIII. São os dois últimos slides e são slides para exemplificar as coisas que eu já vinha falando aqui com vocês. Em primeiro lugar, eu quero que vocês prestem atenção o quão Pernambuco era desenvolvido, era o principal centro produtor de cana-de-açúcar na ocasião da chegada dos holandeses ao Nordeste açucareiro, para que você imagine o quanto isso não representou de prejuízo para Portugal, né, em relação ao fato de que eles perderam a sua principal região produtora de cana-de-açúcar no Brasil. E esse segundo slide mostra que, com a vinda dos holandeses ao Nordeste açucareiro, a produção de cana-de-açúcar cresceu e cresceu muito. Aumentou muito a oferta da mercadoria no mercado internacional. Talvez por isso também a ideia da crise no valor do açúcar, porque quanto maior é a oferta, menor é o preço. E aí depois você percebe também que quando os holandeses foram embora, a produção de cana-de-açúcar no Brasil só despenca. Mas, para a sorte dos portugueses, o período de declínio da cana-de-açúcar tem a diversificação econômica e logo, a partir aproximadamente de 1698, finalmente os portugueses vão encontrar no Brasil aquilo que eles tanto queriam, que são os metais preciosos da região da sociedade mineradora. Vale lembrar que mesmo em crise, o açúcar nunca deixou de ser o principal produto produzido no Brasil colonial. Nem mesmo a produção de ouro ultrapassou a produção de cana-de-açúcar no Brasil, se analisados em separado. Sempre foi o principal produto colonial do Brasil a partir do momento em que começou a ser plantado. E a gente percebe também gradativamente um aumento populacional muito grande, e esse aumento só vai ser superado pela sociedade mineradora, que são as cenas dos próximos capítulos.